Olá, boa noite. Bem-vindos ao JG que está começando agora. Fim de ano chegando e o batalhão da Polícia Militar Rodoviária prepara a Operação Lei Seca na região metropolitana de São Luís. Nos últimos 6 meses, mais de 1.000 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. E pode ser, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a combinação álcool e direção a responsável pelo alto índice de mortes nas rodovias do Maranhão. Só neste ano foram 182 óbitos nas BRs do estado. O olhar de quem viveu o retorno da democracia depois de 21 anos de ditadura militar. Essa eleição foi um fato histórico importantíssimo. Primeiro, o imenso desejo de participação popular, o imenso interesse naquelas eleições e um número imenso de candidatos. Há 30 anos o Brasil escolhia o presidente da República por meio do voto. Estudantes que pretendem cursar o ensino médio em escola da rede estadual têm 10 dias para fazer a pré-matrícula online. Quem está de carro ou de moto vai encontrar com mais frequência neste fim de ano blitzen do Batalhão da Polícia Rodoviária Militar. É a Operação Lei Seca que ganha reforços do Detran para reduzir o número de motoristas que bebem e dirigem. E, claro, colocam a própria vida e a dos outros em risco. Que dirigir após consumir bebida alcoólica é errado, todo mundo sabe. Mas ainda tem muito condutor andando por aí embriagado. E as graves consequências são vistas de forma trágica. Um dos casos mais recentes foi registrado no bairro Jaracati, quando 5 pessoas morreram atropeladas. A suspeita é de que este motorista estaria dirigindo sob o efeito de álcool. Nesta época do ano, onde confraternizações e grandes eventos são realizados, o Detran, com um batalhão de Polícia Militar Rodoviária, intensificam a Operação Lei Seca. O objetivo do Detran, através do governo do estado, é exatamente esse: diminuir esses índices através de campanhas educativas e de fiscalização, sim. Nos últimos 6 meses de operação, 7.105 testes foram realizados e, desse total, 1.020 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados, segundo a polícia. As operações são realizadas em diferentes horários e pontos estratégicos, mas existe um problema que vem atrapalhando o trabalho da polícia. É que muitas pessoas passam nesses locais e utilizam o celular para registrar uma foto e compartilhar nas redes sociais. Um ato que vem colaborando para aumentar a impunidade no trânsito. Todas as vezes que uma pessoa se vale da rede social para informar aqueles que estão ingerindo bebida alcoólica, que está tendo uma operação da Polícia Militar, precisamente da Lei Seca, e esta pessoa não vem a ser abordada, ela pode ser um causador em potencial de um grave acidente e, de repente, ceifar vidas. E o mais grave, vida esta que pode ser até mesmo da pessoa que avisou na rede social ou de um parente seu. Nas últimas 3 operações, 35 motoristas recusaram fazer o teste. Quando isso acontece, o condutor é autuado por infração de trânsito, paga uma multa de quase R$3.000, tem o veículo retido, que só é liberado após outra pessoa se responsabilizar pelo carro ou moto apreendida. Apesar dessas recusas, a coordenadora de Educação para o Trânsito avalia que houve uma redução no número de motoristas flagrados dirigindo após ingerir bebida alcoólica. Se você for analisar em uma barreira que a gente tem 135 pessoas que passaram pelo teste do etilômetro e apenas 15 estavam sob influência de álcool, isso é uma amostra de que as pessoas estão mudando seu comportamento, sim, isso é muito positivo. E eu fico muito feliz em perceber que as campanhas educativas elas estão tendo seu papel principal nessa mudança de comportamento. E pode ser essa combinação perigosa, álcool e direção, dos motivos do alto índice de mortes nas rodovias do Maranhão. Isso segundo a Polícia Rodoviária Federal, como mostra pra gente o repórter Eduardo Gomes.
975 acidentes foram registrados somente este ano nas rodovias federais que cortam o Maranhão. E desse total, 1.074 pessoas ficaram feridas. Os dados foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, que apontam ainda um índice mais preocupante. É que 182 pessoas morreram nas rodovias. Só no último domingo, no dia 15, 4 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esses números tendem a aumentar neste fim de ano, principalmente devido ao período de férias escolares e também onde festas são realizadas no interior do estado. Geralmente ocorrem em razão do aumento do fluxo de veículos, né? É um período também que inicia-se as chuvas e em razão das férias escolares, muitas pessoas que não têm, digamos assim, o hábito de circular pelas rodovias tendem a começar a circular. E aí você tem, né, uma série de fatores que podem culminar com um acidente. Lembrando que a partir do dia 20 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal vai iniciar a Operação Rodovida, que tem como objetivo reduzir os índices de acidentes nas rodovias federais que cortam o Maranhão. A Operação Rodovida, que é uma grande ação que envolve diversas instituições voltadas para a segurança viária, ela começa agora dia 20 de dezembro, né? Ela atravessa todo o período de férias escolares e só se encerra após o período de carnaval. Então, durante todo esse período, a PRF está com atenção voltada para o trânsito, buscando coibir os excessos, os abusos, visando preservar vidas e evitar os acidentes. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. Uma operação da polícia resultou na prisão de homens que faziam parte de uma facção que atuava na região da zona rural de São Luís. Os criminosos são suspeitos de ameaçar e expulsar famílias de um condomínio no bairro Santa Bárbara. 5 pessoas foram presas logo no início desta manhã. O trabalho da polícia é resultado de uma investigação que começou há 2 meses no residencial Ecotajaçuaba, que fica no bairro São Raimundo e região vizinha, logo após uma pessoa ser assassinada no residencial. Segundo os faccionados, essa pessoa que morreu teria roubado uma moto e como lá a facção era proibido roubar no local, eles pegaram essa pessoa e iam punir essa pessoa com um tiro na mão. Essa pessoa não ia ser morta. Só que a pessoa não aceitou a punição, tentou fugir. Nessa fuga, eles acertaram um tiro no rapaz, que pegou, se eu não me engano, aqui na costela. Aí ele caiu, aí como já tinham atirado mesmo, foram lá e terminaram de executar. As atividades da Operação Raiz verificam ainda denúncias sobre a atuação de facções criminosas no residencial Ecotajaçuaba. Sim, houve essa morte exercida pelos faccionados ali que atuam na região. Esses faccionados, com o andar da investigação, a gente descobriu que eles atuavam ali na área extorquindo gente, tirando os moradores que foram agraciados pelo programa do governo, botando outras pessoas ligadas à facção e vendendo os imóveis, tirando. Quando os outros moradores chegavam, eles já tiravam a pessoa que tinha pago para eles, colocavam mais cobrado também. De acordo com a Superintendência de Homicídios e Proteção à Pessoa, os trabalhos da Operação Raiz, em parceria com a Superintendência de Investigações Criminais, só devem ser concluídos no final desta terça-feira. A operação foi dividida em 2. Primeiro, a operação da homicídios, para pegar esse pessoal envolvido com esse homicídio. E está sendo feita ainda, que ainda não terminou, a operação da SEIC, para investigar essa organização criminosa que agia lá. Essa questão de tomar as casas, revender imóvel, ficar tirando e tudo cobrando e eles ficando com o dinheiro da população lá, essa facção. Então essa facção praticamente foi o líder da facção era um dos alvos, que é o Vitor, né? E o braço direito dele também, que é chamado Casquinho, também foi preso. Então assim, essa facção foi praticamente desarticulada lá no local. Vamos mudar de assunto? Fim de ano e estudante pensa em quê? Em férias, mas já é hora de pensar no próximo ano. Quem pretende fazer o ensino médio em uma escola da rede estadual de ensino, é preciso fazer uma pré-matrícula online. Tem prazo para essa inscrição e é bom ficar de olho.
de hoje até o dia 27. Apesar da calmaria, começou hoje o prazo para pré-matrícula online para a primeira série do ensino médio nas escolas da rede estadual de ensino. As filas na porta da escola foram substituídas pela informatização do sistema, o que tornou o processo mais seguro e tranquilo. Mudou completamente, né? Quem observar o histórico aí da rede estadual do Maranhão nos últimos anos, essas imagens não existem mais. Por que não existe? Primeiro porque o sistema ajuda a organizar, né? E a pessoa faz à distância, no conforto da sua casa, pode fazer num computador em casa, pelo celular, na casa de um amigo. Ainda assim, se esse estudante tiver alguma dificuldade grande, a SEDUC disponibiliza pontos de acesso à internet para que ele possa fazer com a orientação dos nossos servidores. Então isso é um grande ganho. 91 mil vagas estão disponíveis em 677 escolas da rede, sendo 56 delas de tempo integral. Podem se inscrever estudantes que tenham cursado o 9º ano do ensino fundamental em escolas da rede federal, estadual, municipal ou privada. Então a gente iniciou hoje, no dia 17 de dezembro, e vamos até o dia 27 de dezembro, né? Qualquer estudante que concluiu o 9º ano do ensino fundamental e quiser ingressar no 1º ano do ensino médio, ele acessa o site da SEDUC e lá vai ter o sistema de matrícula disponível. Até o dia 27 de dezembro será possível reservar a vaga. As matrículas serão efetivadas entre 13 a 17 de janeiro, período que também acontecerá a matrícula e rematrícula para a 2ª e 3ª série do ensino médio. Apesar de ter muitas vagas, é importante fazer essa pré-matrícula online o mais rápido possível, não deixar para a última hora. E a seguir tem os destaques da política com Marcos Saldanha em uma reportagem sobre os 30 anos das eleições diretas. O dia 17 de dezembro de 1989 foi marcado pelo 2º turno das eleições para presidente no país. Foi a primeira vez que os brasileiros escolheram um governante depois do período de ditadura militar. Um marco na democracia do país. 30 anos atrás, isso. A reportagem de hoje é de Bel Soares. Com quais capítulos se escreve a história de um país? O sistema de governo, com certeza, é um deles. No Brasil, regido pela democracia, um dos grandes marcos é a eleição direta de 1989. A primeira, depois de 21 anos de ditadura instituída. Quem acompanhou tudo muito de perto lembra de cada detalhe. 30 anos atrás, o ex-deputado federal Haroldo Saboia falou conosco na casa dele. A época era do PMDB. Essa eleição foi um fato histórico importantíssimo. Primeiro, o imenso desejo de participação popular, o imenso interesse naquelas eleições e um número imenso de candidatos. Foram nem mais nem menos que 22 candidatos a presidente da República em 1989. E pela primeira vez tivemos no Brasil eleições em 2 turnos, ou seja, não seria eleito o mais votado. Para ser eleito, o mais votado teria que conquistar 50% mais um dos votos dos brasileiros. Nunca houve um processo eleitoral para presidente com tantos nomes disponíveis a voto. Eram 22 candidatos. Um exagero? Não é um número exagerado. É um número que revela o momento histórico que nós vivíamos. Né? Todos os partidos querendo, veja bem, nós passamos um período do regime ditatorial que eram apenas 2 partidos, Arena e MDB, o partido Sim e o partido Sim Senhor. Depois, com a redemocratização, com a anistia, foram criados outros partidos e com a primeira eleição direta para presidente é natural que todos os partidos quisessem mostrar sua face, apresentar seus programas, apresentar suas propostas para a nação brasileira. A eleição de 1989 foi a primeira a ser decidida em 2º turno. 2 nomes disputaram o voto direto dos brasileiros, em um 17 de dezembro, como hoje. Os jingles da época convidavam o país a colorir. O povo está de bem com Collor. Associavam o candidato à estrela brilhante.
Maranhão, o processo eleitoral de 1989 foi tão intenso como em qualquer parte do Brasil. Os maranhenses ganharam as ruas e a Praça Deodoro era o endereço certo dessa força popular. Por aqui o cenário já não é o mesmo de 30 anos atrás, mas a Biblioteca Benedito Leite, testemunha de toda essa movimentação, é a mesma que testemunhou também a vitória de Fernando Collor de Mello no Maranhão sobre seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes das diretas de 89, dois outros marcos importantes. O movimento Diretas Já, negado com a emenda de Dante de Oliveira em 1984. E a promulgação da Constituição de 1988, que redemocratiza o país e define eleições diretas para presidente do Brasil. Portanto, essas eleições foram, assim, a consolidação da transição democrática. Então, foi uma eleição, evidentemente, a primeira depois de muitos anos, depois da ditadura, uma eleição um pouco tumultuada, porque muitos candidatos, mas foi uma eleição necessária, foi uma eleição em que se conseguiu democraticamente eleger um presidente, mais tarde saiu, mas aí é outra história. Collor foi eleito com 53,3% dos votos válidos. Lula teve 46,97%. O primeiro presidente eleito diretamente pelo povo foi o mesmo a perder o cargo, pela primeira vez, a pedido também do povo. É a dialética da democracia que muda o jogo e faz a vida política do país pulsar na mesma velocidade das mudanças. E eu já estou aqui com Marcos Saldanha para análise política. Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca. Marcos, a gente acabou de assistir uma reportagem especial da Bel Soares, né, comemorando 30 anos de eleições diretas. Num país hoje que já voltou a falar de ato institucional, de ditadura, é muito importante relembrar esse marco histórico para a democracia. É importante o Marcos estar aqui também falando sobre isso e relembrando esse momento, porque além de jornalista, historiador e professor também, pode falar com toda a propriedade sobre esse assunto. Pois é, Bianca, nesses tempos, né, em que a gente se coloca a democracia em risco, nunca é demais relembrar momentos como esse, né? Onde nesse momento, por exemplo, a essa hora não havia urna eletrônica, o voto ainda era na cédula, né? A gente ainda não tinha ideia do resultado das eleições, mas estávamos vivendo um misto, né, de vários sentimentos. Primeiro, da alegria de poder voltar a votar, né, e de votar em segundo turno, quer dizer, de se sentir parte da decisão de um colegiado direto que tinha sido conquistado com muita frustração, porque há anos anteriormente havia a tentativa na campanha das diretas já ali em 83, a emenda à Constituição Dante de Oliveira foi negada, foi rejeitada, né, não conseguiu o número de votos possíveis, foi feita uma mobilização popular muito grande, tivemos eleições indiretas, onde o Tancredo Neves venceu e o Paulo Maluf foi derrotado, o Tancredo Neves morreu, o Sarney vice, então assumiu a presidência, e daí sim, com a Constituição de 88, ficou determinado que teríamos eleições diretas, né, livres, a partir do ano seguinte, que seria 89. E aí você vai para uma eleição, como o próprio Haroldo Saboia relembrou aí, com 22 candidatos, eu faço questão de lembrar nomes folclóricos, como Enéas, né? Inesquecível, né? Nessa eleição começou a fama, né? E depois na eleição seguinte teria uma avalanche de votos, né? Embora sem conseguir se eleger a presidente, mas ficou muito famoso. Havia um candidato chamado Marronzinho, por exemplo, e pouca gente vai lembrar, mas o Silvio Santos, ele chegou a ser candidato ainda no primeiro turno dessa eleição, só que a eleição dele foi indeferida, porque ele não tinha ainda se filiado a um partido a tempo e por isso não pôde concorrer, mas nessa época que ele começou a campanha dele, ele já era um franco candidato. Então você imagina o que é uma eleição desse porte, com uma expectativa muito grande. E aí é interessante a gente lembrar, nessa ocasião do segundo turno, que é o que a gente está lembrando em especial agora, você tinha o Collor de Mello, um nome muito jovem, né, um nome que vinha de Alagoas, né, de Maceió,
e você tinha um Lula que vinha de Pernambuco, né? Então você teve um duelo ali, o Lula unindo vários nomes da esquerda e o liberal Fernando Collor de Mello reunindo aí várias lideranças aí da direita, mas vendendo um discurso arrojado de caça aos marajás. E eu lembro aqui no Maranhão, não votei nessa eleição, fui votar na eleição seguinte, mas lembro de ter participado de vários desses comícios. Na época os comícios eles eram permitidos. O Collor de Mello com um comício ali na Praça João Lisboa, muito mais modesto, mas na época com shows, e aí já você tinha outros nomes com uma campanha mais simples, né, com menos mobilização na mesma época, que reunia um número menor de pessoas, mas dava um sentimento, um clima muito diferenciado que envolvia muito as pessoas. E aí, resultado dessa eleição, o Lula perdeu ali com uma diferença de 4 milhões de votos para o Collor de Mello. O Collor de Mello se elege presidente, e aí é curioso, o Lula, embora perdendo essas eleições, ele tem maioria de votos em Brasília, por exemplo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje, se você comparar, são territórios onde o Lula perdeu muita capilaridade, né? Depois veio a se tornar presidente, a reeleição, e o Collor foi sofreu impeachment, né? Ali logo 2 anos depois, e a partir daí o PMDB, que foi protagonista no processo da direta já, e nesse início de governo ali o PRN era um partido novo, que hoje virou o PTC, quer dizer, o PMDB ali já acabou assumindo a vice-presidência do país com Itamar Franco, e daí para frente o PMDB esteve em todos os governos, tendo um poder aí, quase que uma dinastia aí de poder absoluta, né? Hoje ali não faz parte direta do governo Bolsonaro, mas ainda tem uma influência muito forte no Brasil, indiscutivelmente ainda é um grande partido. Então, quando a gente se debruça sobre a história, a gente avalia, né, alguns nomes que eram de esquerdas e que mudaram de posição, alguns nomes de direita que ficaram mais à esquerda, e alguns posicionamentos, algumas figuras. O Fernando Gabeira também foi candidato nessa primeira eleição, depois foi senador. Então, é muito interessante a gente voltar a essa história do país e reviver, porque assim, se fala, é uma história de muitas frustrações, né? De muitas expectativas que não se tornaram aquela realidade que se previa, mas por outro lado, essa é a construção do processo democrático. Se a gente parar para pensar, a última eleição tinha sido em 1960, voltamos a votar em 89, e só há 30 anos, vamos dizer assim, nós podemos votar novamente. Se você considerar a história de uma democracia europeia, por exemplo, como a Inglaterra, a tradição de eleição, ela é secular. Então, democracia é algo que se exerce, é exercício de defesa, de aprendizado, por isso que é um bem extremamente valioso e por isso que é importante a gente dar esse tempo, esse espaço todo, com uma reportagem especial e comentando para que isso não seja esquecido. A educação ela tem um papel fundamental, né? Falar em educação, um grande educador, Paulo Freire, que é reconhecido no mundo todo, é uma figura que, de fato, né, sempre buscou uma aprendizagem significativa a partir da realidade que a pessoa vive, e agora está sendo atacado pelo presidente. Então, memória e conhecimento nunca é demais. Ok, Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos ensinamentos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado. Obrigada, boa noite. E logo mais, as dicas de especialistas para um destino ideal para o 13º. Mais de 80% dos brasileiros já decidiram, vão pagar as contas. A Legião da Boa Vontade está espalhada pelo Brasil, desenvolvendo programas assistenciais. E o Maranhão faz parte da campanha permanente de Natal, com a distribuição de cestas básicas para famílias beneficiadas com o projeto. Quase 1.000 famílias foram beneficiadas com a entrega das cestas básicas em todo o Maranhão. O sorriso no rosto de quem recebia revelava a alegria em poder participar da ação. É só agradecer a Deus em primeiro lugar, né, por essa oportunidade e orar muito por todas essas pessoas que participam aqui, os organizadores, né, que deixam o seu lazer para cuidar de nós, passar o que é bom, é uma alegria, é um momento, não tem nem palavras para agradecer a Deus por tudo de bom. É muito bom, eu gosto, pelo menos eu gosto, viu? Gostou do presente? Gostei.
pra gente é bem-vindo, né não? O trabalho faz parte da tradicional campanha Natal Permanente da Legião da Boa Vontade, Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia, realizada em 5 regiões brasileiras. E é também o resultado das arrecadações e atividades que a LBV faz ao longo do ano por meio de serviços e programas socioassistenciais que promovem o desenvolvimento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no Centro Comunitário de Assistência Social. Essa ação de hoje, vamos dizer assim, é o coroamento do trabalho anual, né? Nós temos aqui a oportunidade de garantir um Natal mais digno para as famílias que a gente já atende ao longo do ano no nosso centro comunitário. Já pensou em fazer uma visita ao Centro Cultural de São Luís para ver vassouras e vasculhadores? Pois é, uma exposição que ao primeiro momento você pode pensar que é no mínimo curiosa. Saiba que é arte sim. A confecção exige técnicas e produtos especiais. É a arte maranhense. Olhando para o alto, a primeira impressão que temos é de que as peças fazem parte da decoração do Centro Cultural. Mas, na verdade, essa exposição Varrendo, Vassouras e Vasculhadores do Maranhão, que apresenta peças produzidas por 70 artesãos de 36 municípios maranhenses. Com exceção das vassouras de PET reciclado, a maioria das peças foi produzida com fibras vegetais encontradas no Maranhão, tais como as fibras de carnaúba, jussara, buriti, babaçu, taboca, entre outras. A gente abre as nossas portas nesse projeto que chama Vitrine Mapearte, para mostrar o artesanato maranhense, que ainda é pouco conhecido da maioria dos maranhenses. Então a gente começou o projeto com uma exposição sobre as redes e agora a gente está com essa exposição bem diferente, bem bonita também, sobre as vassouras e os vasculhadores, que são produzidos no Maranhão todinho. O mural mostra as fotos de cada artesão que contribuiu para a exposição. E essa também é uma forma de gerar renda para as famílias. E para quem tem interesse em trocar a vassoura de casa por uma vassoura ecológica e com identidade maranhense, a exposição traz um livro que tem a foto, o município e o contato, o telefone de cada artesão. A exposição também mostra uma outra utilidade para as vassouras. Expostas de forma diferente em arranjos, elas formam um belo item de decoração, até para o Natal. Bom, eu achei muito interessante, né? Eu acho que é alguma coisa inovadora, bem diferente do que a gente está acostumado, né? Assim, quando eu entrei, eu já tomei um susto, falei, cara, olha que coisa inovadora. A exposição faz parte do projeto Mapearte, que identifica os artesãos em atividade no Maranhão, com o objetivo de divulgar o trabalho e criar oportunidade de renda. A equipe vai, busca o artesão de povoado em povoado para ver quem está produzindo, e essas peças são frutos desse trabalho grande, que é uma grande pesquisa de campo, que já vai fazer 3 anos que vem sendo realizada, né? Já temos quase 80 municípios mapeados. Tá aí uma ótima opção de passeio para essas férias, um passeio cultural. A exposição Varrendo, Vassouras e Vasculhadores do Maranhão fica em cartaz no Centro Cultural Vale Maranhão até o dia 30 de dezembro, dá tempo. O JG fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu te espero aqui de novo a partir das 6h30 da noite. Tá combinado o nosso encontro. Uma ótima noite para você.